Agora vem os algoritmos de ordenação, né? Eu comecei com eu gosto de começar sempre a ensinar algoritmo de ordenação com ordenação por seleção, tá? O mais comum em livro-texto, em cursos, é o pessoal começar pelo algoritmo da bolha, que a gente viu até em umas aulas passadas, né? A gente usou o algoritmo da bolha para estudar a eficiência, né, de algoritmos, análise assintótica. Mas eu só falo do algoritmo da bolha naquele momento ali, porque o algoritmo da bolha realmente ele é comum, muito comum em livro-texto, mas por didática, porque a implementação do algoritmo da bolha é muito simples, né? Só que a forma que ele funciona assim não é tão intuitiva, pelo menos eu não acho. Eu acho o algoritmo de inserção e de seleção mais intuitivo. E o de seleção, para mim, é o mais intuitivo de todos, né? Como você é um dos algoritmos mais simples de você entender que funciona, né? Ele não é tão simples de implementar quanto o da bolha, mas também não é nada muito difícil, né? E a ideia do algoritmo de seleção, ele é tão intuitivo que você consegue explicar ele em 30 segundos, né? Qual que é a ideia? Você começa com um vetor completo, percorre todo o vetor e achando onde está o menor valor. Então, se o vetor é esse aqui, ó, né, na primeira iteração ele vai andar e vai descobrir que o 0 é o menor valor. Aí você pega esse cara e põe onde? Põe na primeira posição. Só que como que você põe o 0 na posição 0, aqui na primeira posição, se tem um 5 lá? É só você trocar. Coloca o 0 aqui e o 5 lá. Certo? Aí o 0 já ficou aqui. O 0 é o menor cara de todos, né? Porque você acabou de garantir isso. Então você deixa ele lá e continua agora o algoritmo, mas considerando só o subvetor que começa a partir da posição 1. Esquece o 0, né? Está aqui. Então, vamos... Agora vai ficar um pouco mais... Eu vou até mudar agora o teste de mesa, porque senão fica muito longo, tá? Vamos fazer um teste de mesa meio simplificado aqui. Como que é? Make a copy. Ordenação por seleção. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem aqui já. Nem vou fazer, vou usar o que eu... Tem que ter no papel. Mas aqui tá simplificado, mas vamos... Aqui, de seleção. Vamos ver se esse de seleção tá igual. É a mesma versão, né? Mas eu acho que sim. Então, o algoritmo de seleção, ele recebe um V e o tamanho N, né? Número de elementos que tem naquele vetor. E aí ele usa um for dentro do outro, como a maioria dos algoritmos de seleção mais triviais usam um for dentro do outro. Você percorre o vetor várias vezes, né? O I, ele é a área que indica o início do subvetor onde você tem que encontrar o menor cara, né? Então, o I começa em 0 e vai crescendo, né, até n-1, certo? E aí, para cada valor de I, aí eu estou fazendo aqui, ó, o I é a linha e o J é a minha coluna, tá? Então, aqui eu estou fazendo um teste de mesa, simples, assim, adaptado, né, para esse algoritmo. Então, a gente
o que o for está fazendo é achando o índice do menor cara. Então, ele começa com o min, né? Esse min é o índice do menor cara. E esse for vai andar, então, a partir do i mais 1, porque você já começa falando, o mínimo é o primeiro cara, que é o i. Né? E vai andando até o final. E simplesmente olhando, se eu achar um cara maior do que o mínimo atual, eu atualizo o índice do mínimo. Certo? Então, o min começa aqui no 0. Então, o mínimo na primeira iteração desse for de dentro é 5. E aí ele começa a comparar. 6 é menor do que 5? Não. Então, anda com J. 1 é menor do que 5? É. Então, põe o min aqui. Aí o min fica valendo 2. Né? Índice 2, o mínimo é 1. Aí continua andando. 0 é menor do que o min? É. Então, coloca o min aqui na posição 3. Né? Lembrando que o min é a posição, não o valor do elemento. Tá? Isso é importante. Você não pode guardar só o valor, você tem que guardar a posição onde ele está. Tá? E aí ele continua andando, mas agora ele nunca não vai achar mais ninguém menor que o 0. Né? Todo mundo aqui é maior do que o 0, então ele vai andar esse for do J até acabar, e o mínimo vai ficar aqui. Certo? E aí o que ele faz? Ele troca, coloca esse mínimo na primeira posição, na posição I. Né? Então, ele pega o cara na posição Vmin e coloca na posição I. E quem que ele coloca na posição onde estava o 0? O cara que estava na posição 0. Né? O cara que estava na primeira posição. Então, ele troca a posição min com a posição I, que é onde você quer colocar. E aí ele repete, né? Agora o I vai virar 2, ou o I vai virar 1, e aí eu nunca mais vou olhar para esse 0, porque ele já está na posição dele, né? Ele é o menor cara de todos, ele tem que ficar aqui na última posição. E aí ele começa tudo de novo, ele fala que o min é o cara na primeira posição, que é a posição 1, que vale 6, né? Na realidade, é esse vetor aqui, né? Aqui ele já é depois do resultado. Então ele começa com esse vetor aqui. Então o min começa aqui. Aí ele começa a comparar, o j começa no i mais 1. Né, que é o i vale 1 agora, então o j começa no 2. Ele vê, 1 é menor do que 6? É, então o min vai ficar na posição 2. E aí ele continua comparando, mas aqui todo mundo é maior do que o 1, então ele vai terminar esse for de dentro, né, e o min vai ficar parado aqui, e no final, de novo, ele vai trocar o min com a posição i, né, e o 1, que é o menor desse subvetor, vai ir para a posição 1. Né, que é a posição onde ele deve ficar mesmo depois de ordenar. Certo? E aí, de novo, agora ele anda com o 2, anda com o i, desculpa, o i vai valer 2, e ele vai, de novo, agora olhar para esse subvetor, achando o menor cara. O menor cara é o 2, ele vai trocar o 2 e o 6, vai pôr o 2 na posição 2. Certo? E assim por diante. Certo? É bem, né? Eu acho que para mim esse algoritmo a ideia dele é a mais intuitiva. Aí a implementação, né? Aí você tem que se organizar, né? Mas assim, depois que você entende, fica simples para implementar também, né? Alguma pergunta? Não?